Opa, salve, salve, alô. Esse aqui é talvez uma espécie de episódio piloto de um projeto amador nosso. Eu e outro amigo nosso, né? O Zéter. A gente está aqui para falar um pouco sobre as nossas experiências pessoais enquanto pessoas que passam por quadros psicológicos mentais complicados, né? Depressão, etc. Não é nosso intuito que isso aqui seja algo informativo, acadêmico. A gente não tem informação em nada, a gente não é médico, psicólogo, psiquiatra, nada do tipo. A gente só é dois amigos falando sobre experiências pessoais, só isso. E, e é isso. São apenas relatos, confissões, coisas que a gente pensa e vivencia em última instância, né? Não há nada, não há um compromisso assim com algo científico, etc, né? Essa nossa ideia de fazer um projeto desse tipo veio naturalmente, assim, né? Tipo, começou a pipocar na internet vários canais de pessoas falando sobre solidão, ansiedade, esquizofrenia, depressão, etc. Enfim, temas conexos a estes, né? E a gente resolveu meio que fazer a nossa versão de uma forma mais modesta, né? Uma forma mais simples, né? Por assim dizer, baseando-se, né, nesses outros canais que a gente costuma consumir, né? Bom, acho que essa é a introdução. É, 2 de maio e agora são 5 e pouco da tanto da tarde, quase 6 horas. Aqui no caso, onde eu tô, tá até chovendo agora mesmo. Grande parte das inspirações do canal também veio em muitas conversas que eu e o Copa tinha. E nossas experiências sempre extremamente melancólicas, geralmente terem uma busca constante de encontrar alguma forma de aguentar aquilo, porque a visão de acreditar que aquilo alguma vez possa parar ou a mente possa mudar já é algo que é difícil de se acreditar. Então a gente, de certo modo, se vê com bem mais pé no chão. Opa, saúde, pô. Com bem mais pé no chão, acreditar que o que é mais passível de ser acontecido é aguentar a situação. A gente já teve muito contato também com substâncias de psiquiatras, antidepressivos, antipsicóticos, que ajudavam muito, às vezes pioravam muito, e com muitos outros problemas, como algo que vai ser também dito no canal, que são como questões depressivas, a expressão disso de alguma forma, seja por algum desenho ou poema, e até mesmo pela automutilação, que é algo que não dá pra negar que seja muito, muito praticado também em qualquer tipo de pessoa no mesmo quadro. Sim, sim. Como, como o próprio amigo aí colocou, né? Esse nosso projeto é uma tentativa de ser quase um teste diário das nossas questões, né? De tentar externalizar e, quem sabe, fazer com que outras pessoas que também estão passando por uma situação parecida se identifiquem ou, sei lá, queiram, sei lá, trocar algum contato aí e queiram também desabafar o que estão sentindo, porque eu acho que é muito importante ter gente falando, né, das certas experiências, até que outras pessoas tomarem coragem de falar das próprias experiências, né? Muitas vezes a pessoa se sente aflita, né, meio receosa de falar sobre isso, até que aparece alguém que fala, né? E o fato de aparecer alguém que fala serve de combustível, né? Para que outras pessoas também falem, né?
E é um pouco isso, assim, que a gente quer fazer e tal. A gente também, é bom deixar claro que a gente não está. Isso daqui, apesar da estética do canal, etc., isso daqui não é para ser uma defesa, uma romantização, uma idealização dessas práticas ou desses comportamentos, né? Pelo contrário, né? A gente sempre está visando a melhoria, né? Só que aqui a gente não vai necessariamente dar dicas ou fórmulas mágicas de como resolver, até porque a gente também não tem essas fórmulas, né? A gente está no mesmo barco, mas a gente só vai falar um pouco sobre a nossa vivência e espero aí que vocês gostem, né? O amigo aí citou, né? No caso dos remédios, né? Eu comecei a tomar remédio há pouco tempo, na verdade, né? Faz alguns meses, né? O amigo aí, o Zetter, ele consome, né? Por assim dizer, né? Remédios há muito tempo, né? Há muito mais tempo que eu, né? Então ele tem muito mais propriedade para falar sobre isso, né? Eu comecei a tomar, né? Por indicação, né? Indicação não, né? Por receita, né? Psiquiátrica, né? Do médico, né? E tenho tido aí oscilações, né? Alguns remédios aí não foram muito eficazes, outros foram mais, outros foram menos, né? Agora, recentemente, eu parei de tomar fluoxetina porque eu percebi que não estava dando mais resultado, né? A minha ansiedade piorou, meu sono, minha insônia piorou mais ainda, então certos sintomas que, enfim, a fluoxetina deveria estar combatendo, etc., ela não está, né? Isso porque eu aumentei a dose, né? A princípio eu estava tomando um, um comprimido, agora eu tomo dois, né? No caso, eu não tomo mais, né? Parei de tomar, né? Inclusive, se o Zé quiser falar aí sobre a experiência dele com remédios. Experiência com remédio eu tive desde 2023, estamos em 2026. Eu sempre não, isso era mais antigamente, eu fui, de certo modo, um sommelier muitas de remédio. Eu lembro que já tomei alguns muito tensos, como o próprio citalopram não, aprazolam, que era um que deixava a pessoa muito sonolenta, muito exaustiva. Era um remédio para ansiedade. E também lembro de antidepressivos, que já cheguei até a ter uma certa dose um pouco elevada a tomada depois de evento traumático, como a própria sertralina, que é um bem conhecido até e existe até um pouco de conhecimento geral sobre esse remédio por causa de seu famoso efeito que deixa a pessoa praticamente sedada, a pessoa sentindo nada, melancólico. Tem alguns outros que a maioria dos remédios eu confesso que eu não tomava geralmente com a receita. O que acontece é que minha família tem pessoas com diagnósticos, pessoas até que. Eu sou filho de certo modo, e acaba que os mesmos remédios que funcionam pra elas acabam também funcionando pra mim de certo modo. Um remédio que eu tomei quase que 2024 inteiro, não, perdão, 2025, foi a quetiapina, que é um antipsicótico. Até mesmo bastante tomada até dentre as pessoas esquizofrênicas, como o relato de uma moça que também contava como era a tomar ele. Ele era um que com o tempo era bom para dormir diretamente, acordar já com energia, mas depois se tornou um vício, não conseguia passar um dia sem tomar ele, era o mesmo que sofrer. 2025 foi um ano que eu perpetuava mais e mais em vícios de substância. Eu começava pelo remédio, depois foi para o cigarro, minha primeira experiência com fumo, inclusive. E de vez em quando até mesmo um pouco de álcool nos finais de semana que eu tomava um pouco escondido. Foi algo bem cruel na época e que de alguma forma muito forte eu consegui largar os vícios disso em novembro do ano passado.
Isso não significa que eu estou bem. Na verdade, eu sinto muita falta dos efeitos dessa substância. Daquela calma que o cigarro dá, daquele sono que a quetiapina propõe, daquela leveza que o álcool dá. É algo que, mesmo que você largue o vício, você ainda lembra o efeito daquilo e você fica com isso na cabeça, com vontade de reatar aquele sentimento, aquela sensação, aquilo de novo. Não tem como, de certo modo, fugir daquilo. Eu acho que todo mundo que toma ou já tomou, né, remédios desse tipo, passa um pouco por essa experiência, né, de começar a tomar, sentir os efeitos positivos, e aí depois os efeitos positivos, eles dão uma baixada ou eles param, né, e aí a resposta imediata que a gente tem é de, vamos aumentar a dose, né, e aí você meio que entra numa espécie de bola de neve, né? De sempre querer aumentar mais e mais, ou então tomar cada vez mais remédio. E, enfim, aí você acaba ficando, enfim, viciado, né? Você acaba se viciando nesses remédios e a sua vida passa a depender deles, né? E é muito ruim quando você para de tomar, né? Porque você quer sentir, né, de novo, aquele alívio, aquele bem-estar, né? Eu falo como alguém que começou a fluoxetina no início, eu senti muito bem os efeitos positivos do remédio, né? Então, voltei a dormir, parei de ter insônia, aquela coisa toda, né? Mas depois de um tempo, eu continuei tomando e aí os sintomas voltaram, aí eu aumentei a dose, não melhorou. Então fica aquela coisa assim, poxa, será que eu aumento mais e mais a dose para voltar a sentir aquilo que eu sentia? E aí eu acho que quando chega nesse, esse nível, né, nesse grau, é realmente muito angustiante, né? Porque querendo ou não, você se vê obrigado o tempo todo a ou tá tomando, ou tá tomando cada vez mais, ou ficar trocando de remédio de tempos em tempos, e tomando remédios cada vez mais fortes, sem considerar muitas vezes os riscos que se traz da saúde, né? Porque esses remédios, em geral, eles sempre têm eles sempre têm os seus prós e os seus contras, né? Os seus efeitos colaterais, por assim dizer. E aí a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Você fica naquela angústia, né? Tipo, poxa, o que eu faço, né? Tipo, eu já tô me entupindo de remédio aqui, e as coisas não estão melhorando, e agora, né? E aí, enfim, né? A resposta geralmente é tomar remédios, fazer terapia, né? Combinar, né? O tratamento com medicação junto com a terapia. Só que a terapia é um processo lento, né? E o fato de ser lento acaba sendo angustiante, né? Porque a gente não quer que demore, né? Ninguém quer continuar sofrendo, assim, né? A gente quer... Essa, inclusive, é a sedução do remédio, né? Quando você começa a tomar um remédio, a princípio, você sente aquele efeito imediato, né? Você se sente bem. E muito do tesão do remédio é que é algo um tanto instantâneo, ou rápido, né? Você toma ali e pronto, acabou. Você se sente melhor, né? Ou então demora alguns dias, né? Você se sente melhor, né? A terapia, não existe uma sessão de terapia que vai resolver os seus problemas num passe de mágica, né? É algo demorado. E aí a gente não quer, muitas vezes, passar por esse processo da demora, da lentidão, né? Enfim, da construção de uma melhoria que se dá a longo prazo, né? A gente quer tudo na hora, imediato, e é por isso também que os remédios, em geral, são tão sedutores, né? Porque muitas vezes eles prometem, né? Essa melhora instantânea, né? E a gente sabe que isso é uma enganação, né? Porque depois o organismo acostuma, e aí aquela sensação que você tinha no começo
ela vai meio que abaixando, né? A poeira vai abaixando, por assim dizer, né? E aí, enfim, aí começa aquele círculo de tomar cada vez mais, ou então tomar vários remédios ao mesmo tempo, intercalando eles, enfim, aí vira uma bola de neve, né? Acho que o Zé pode falar até melhor sobre isso. Eu notei isso, tanto principalmente na quetiapina, que me fazia um efeito muito bom. Quando eu tomava de noite, eu dormia bem, quando eu acordava, eu sentia certo um efeito calmo nela. Era uma calma que perpetuava no dia inteiro, até a hora de dormir, perto da hora de tomar o remédio de novo. E já perto dessa hora já batia uma ansiedade, um- uma vontade do corpo de ter aquela substância de novo para poder descansar. É algo que perpetua em mim no ano de 2025 e vinte e cinco e me rendeu muitos problemas às vezes nos dias que eu não tinha esse remédio. Mas também esse tipo de sensação é algo que eu encontrei no próprio cigarro. Eu geralmente eu fumava perto das horas de dormir, o que foi um pouco problema, já que o cigarro de certo modo é um estimulante, mas ele ajudava muito para o controle do pânico. E era bom principalmente quando o efeito do remédio não era imediato, era gradativo. E assim, o cigarro ele dava uma acalmada muito mais rápida também. Agora, sobre a questão da terapia, realmente, se for comparar entre quão possível é praticamente ele conseguir terapia tão constantemente e o efeito do remédio, é algo que muito de cara você já pensa em escolher um remédio, porque de certo modo ele vai te dar uma ajuda instantânea ali mesmo. Não vai ter que ficar te fazendo esperar muito tempo. Não condenando os terapeutas por causa disso, mas que é uma realidade triste que não dá pra negar, é uma coisa que acontece. E também tem aquele caso, né, daquelas pessoas que vão à terapia, né, ao psicólogo, só para buscar um encaminhamento para um psiquiatra trata um remédio, né? Ou seja, a pessoa usa a terapia como um trampolim para lá na frente pegar remédio ou mais remédio, né? Ou seja, a pessoa não está interessada em construir algo, né? De fato, né? Ela só quer o remédio e foda-se. E eu confesso que em alguns momentos eu passei por isso, assim, de eu não quero falar nada, deixa quieto, só me dá o remédio aí e cala a boca, né? E acho que essa também é uma tentação, né? Uma tentação, assim, no sentido de que parece algo sedutor, né? A ideia de só tomar um remédio e pronto, né? E a verdade é que não existe remédio no mundo capaz de sanar por completo essas questões, né? Querendo ou não, eu acho que, diferentemente de uma dor de cabeça, ou sei lá, dessas dores que a gente tem no dia a dia, né? Que é um processo muito mais passivo, né? Em que você vai no médico, o médico ele te examina, você faz um exame, ele te passa um remédio, ou sei lá, te indica alguma coisa para você fazer, e aí tu faz e melhora, né? Diferentemente dessa abordagem mais, vamos dizer assim, linear da medicina tradicional, o tratamento psicológico ele exige de você uma mudança. Não é só você chegar lá, tomar remédio, ou chegar lá e ficar falando, e aí pronto, vai resolver. Exige também que você tenha um papel, você, enquanto paciente, né, tenha um papel ativo na construção dessa melhora, né? Não é algo assim automático, vamos dizer assim, né? É algo que demora, né? E acho que hoje em dia o que as pessoas menos têm é paciência para entender essa demora que é a construção de uma saúde mental, que é algo que, enfim, não dá para ser construído de até a noite, né? Sim, bom, Eu acho, eu acho que tá um primeiro episódio, galera que tá escutando aí, acho que tá dando aqui mais ou menos uns 20 minutos. Acho que com uma introdução
Acho que a gente discutiu a questão do remédio, falou algumas coisas, acho que tá bom. Acho que no próximo episódio a gente vai abordar outras questões, né? A gente está tentando não seguir exatamente no roteiro, tá? A gente está tentando fazer com que seja uma conversa um pouco mais espontânea. Principalmente esse primeiro episódio. Mas os outros, né? A gente pretende que sejam um pouquinho mais estruturados, né? Com a temática principal e subtemáticas secundárias, né? Por assim dizer. Mas eu acho que tá uma introdução, eu acho que deu para sacar um pouco da nossa linha de raciocínio e da forma como a gente pensa ou se comunica, ou da maneira como a gente percebe os nossos quadros, né? No caso, tanto eu como o Rio, a gente tem mais ou menos aí, enfrenta mais ou menos aí um quadro, a gente poderia chamar, vulgarmente de um quadro depressivo, barra melancólico, né? Assim, chama como quiser. Mas eu acho que, por enquanto, deu para sacar mais ou menos qual que vai ser a linha do canal a partir de agora. A gente pretende, em episódios futuros, né, se possível, melhorar um pouco a estética do canal, tornar as coisas mais agradáveis a vocês. E, enfim, agradeço aí a paciência de vocês de ouvirem isso aqui. E, enfim, comentem aí o que vocês fizerem. E, se possível, compartilhem e se inscrevam no canal. E qualquer comentário, qualquer desabafo, dúvida, pergunta, a gente pode acabar depois usando, né, os comentários de vocês como material para outros vídeos, né? A gente não vai ficar respondendo comentário a comentário, né, enfim, mas a gente vai levar em consideração as coisas que vocês eventualmente falarem, né, aí nos comentários, ou, assim, nas redes sociais. Quer Sim, fazer alguma consideração? sim, algo que eu notei aqui, ao falar de terapia, até mesmo tem um certo reflexo no que eu me interesso agora sobre o canal, que da mesma forma que quando a gente entra em algum psicólogo ou terapeuta para falar com de nós, e que mesmo que a gente tenha um entre aspas planejamento, a gente vai muitas vezes improvisar, isso também está sendo praticamente feito no meu canal aqui. Sim, sim, exatamente, exatamente. Sim, Mas acho que é isso. Agradeço aí a presença das três pessoas que vão ouvir isso aqui. Então, é isso, galera. Qualquer coisa, tamo aí. É nóis.